Olá! Em um momento em que o governo federal destacou o Exército para garantir a segurança no estado do Mato Grosso do Sul, em razão dos conflitos entre produtores rurais e lideranças indígenas, está pronto para ser votado na comissão especial o relatório sobre a proposta que envolve o Congresso no processo sobre a demarcação de reservas indígenas. É a chamada PEC 215, tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio da TV Câmara. Deputados, há uma resistência muito grande das lideranças indígenas em relação à participação do Congresso Nacional nesse processo de demarcação. O texto original previa a palavra final aqui dos parlamentares. O Executivo faria a demarcação, mas ela teria que ser homologada pelo Congresso. Com essa mudança, deputado Edmilson Rodrigues, o senhor acha que é possível que as lideranças indígenas sejam mais receptivas a esse texto? Não, os povos indígenas, inclusive, não participam das audiências, se negam porque não legitimam a PEC 215. Eles consideram que é uma agressão à conquista constitucional, que é a avaliação que eu tenho. Mas por que eu participo? Porque era importante, por dentro, na condição de deputado, questionar as teses defendidas pelos latifundiários, os produtores, grandes produtores rurais, né, que levantam aspectos que devem ser enfrentados, mas não justifica a PEC 215 repassar para o Congresso Nacional competências que a Câmara não tem como desenvolver. É transformar uma situação tão importante como a demarcação de terras indígenas em determinação meramente política, numa situação em que a política está tão desacreditada no país. Então, quem vai fazer o laudo antropológico? Quem vai fazer demarcação topográfica e até geodésica de uma grande área que tem que considerar a curvatura da Terra, por isso a geodésia, não é? Quem analisará a ancestralidade da ocupação da Terra ou não? Quem analisará os procedimentos que envolvem ao longo do século o Estado brasileiro, às vezes, inclusive, orientando erroneamente tanto indígenas a sair da sua terra, quanto produtores rurais a entrar na terra que é indígena, né? Então, criou-se uma série de distorções, o Estado brasileiro. Os produtores rurais levantam aspectos que são corretos, mas a PEC 215 não é necessária. Vou concluir esse primeiro raciocínio. O Senado enfrenta e a Câmara deverá enfrentar, porque o Congresso, a PEC 71, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já, ela busca resolver um problema que é, digamos assim, correto, a buscar a solução. Nem todo produtor rural que ocupa a terra indígena entrou lá de má fé. Nem todos são criminosos, são grileiros. Às vezes o Estado brasileiro, no tempo da ditadura, em outros momentos, levou aquelas pessoas, como retirou política de Estado. Então, se não houve má fé, por que então, na hora que o governo quer reintroduzir os indígenas para garantir o direito à terra do indígena, legítimo direito, por que não indenizar o produtor rural? Se não houve má fé, o Estado tem obrigação. Isso a PEC 71 resolve. E é um dos principais problemas argumentados na PEC 215. Por isso que eu acho que ela não é necessária. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Dilceu Esperafico, como responder a esses questionamentos? Olha, com certeza a PEC 215 é muito importante. A PEC, a outra citada, também é importante porque ela já dá um direcionamento para a indenização de alguma área que for litigiosa e que pode ser resolvido. Agora, o detalhe é o seguinte, nós estamos vivendo um momento no Brasil insustentável. É de norte a sul do Brasil que terras estão sendo invadidas com a alegação de serem áreas indígenas, laudos antropológicos duvidosos, e isso está deixando uma incerteza muito grande. A FUNAI se mostra
indiferente a toda essa situação que está acontecendo no Brasil. O ministro da Justiça, da mesma forma. Então, eu acho que a entrada do Congresso Nacional é fundamental para que se possa levar essa solução para o Brasil. Nós não estamos querendo prejudicar os nossos irmãos indígenas. Nós queremos dar uma tranquilidade para o campo, tanto para o índio quanto para o agricultor. Desculpa, deputado Dilceu, só para pedir para o senhor complementar, o deputado Edmilson Rodrigues, ele levantou um questionamento, sendo aprovada a PEC 215, haveria então a demarcação, seria por projeto de lei, de acordo com o relatório apresentado pelo relator, deputado Osmar Serraglio, na comissão especial. Agora, quem seria responsável então pela elaboração dos laudos? Bom, é exatamente como a presidência da República que vai encaminhar o projeto de lei, evidentemente que os laudos serão feitos por antropólogos. A FUNAI é um órgão do governo federal, é parte do governo, automaticamente vai continuar fazendo. Mas aí, sendo um projeto de lei, a possibilidade dos representantes de todos os estados brasileiros, que são os deputados, os senadores que estão aqui, poderão arguir, poderão discutir, poderão convocar audiências públicas para dirimir qualquer dúvida que esteja até em cima de um laudo antropológico. O que nós não podemos continuar é nessa incerteza, porque a Constituinte de 88 falou que o governo federal tinha 5 anos para demarcar as áreas indígenas. E isso consta agora aqui na PEC 215, no relatório do Osmar Serraglio. E também que todas as áreas que estavam ocupadas naquele momento por indígenas deveriam ser demarcadas num prazo de 5 anos. Se o governo falhou, não fez, não foi o atual governo, foram os governos passados, que está criando toda essa insegurança. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, pessoas que estão lá, que vieram, por exemplo, alemães, que compraram suas terras há 150 anos atrás e foi passando de pai para filho, agora de um momento para outro foram despejados à margem das estradas porque as terras foram declaradas por um laudo antropológico que eram indígenas. Então, isso que nós não podemos admitir, que um cidadão, um agricultor, um pequeno agricultor ou vários sejam despejados com a alegação pura e simplesmente que são áreas indígenas. Áreas onde não estão sendo ocupadas por índios. Então nós temos que ter cuidado com isso. Outro tema que nas 19 condicionantes do Supremo Tribunal Federal cita que uma dessas que tinha que respeitar a temporalidade, que seriam os 5 anos que os índios estivessem em cima das propriedades. E outro, que não poderiam ser ampliadas áreas já demarcadas. Por exemplo, no Maranhão, uma área lá na região de Amarantes, que já são 42 mil hectares de área demarcada. Agora, pegando cidades e milhares de agricultores, a FUNAI está querendo ampliar para 140 mil hectares, desalojando pura e simplesmente. Sabe qual é a base do raciocínio? É de que há muita terra para pouco índio. Não, isso não vem ao caso, Isso é uma falácia. Temos que ser sérios com as estatísticas. O IBGE é um órgão sério. O IBGE mostra que, por exemplo, na Amazônia, cada proprietário, médio ou grande proprietário rural, detém, em média, cerca de 5.200 hectares. Ou seja, 8 proprietários têm 42 mil hectares. Aí tem um povo com 10, 15 mil indígenas e os latifundiários insistem de que há laudo antropológico fajuta, não sério, e nunca se apresentou um laudo ou um antropólogo que esteja brincando de fazer laudo. Mas se nós formos olhar em área demarcada, hoje quase 12% do território nacional já é demarcado para área indígena. Enquanto que na agricultura brasileira, segura um minutinho, enquanto na agricultura brasileira apenas 8% está sendo explorado com grãos. Não, aí eu vou falar do IBGE de novo. Só um minutinho, deputado Edmilson. Nós temos que analisar isso aí. Mas o que eu queria dizer, nós não queremos botar o índio na rua. O que tem o governo é que tem a possibilidade de assentar todos. Nós temos áreas sobrando no Brasil para que todos sejam assentados, colocados. Agora, nós não podemos permitir que um pequeno agricultor de 5, 6 hectares seja jogado à margem da estrada para colocar alguns índios. Agora, eu queria colocar uma questão para o senhor, deputado Edmilson. Deixa eu colocar uma coisa importante Mas eu queria só complementar isso, para o senhor responder essa questão do pequeno agricultor também. O senhor colocou a questão do grande produtor, do latifundiário. Agora, o substitutivo coloca um recorte temporal, coloca a situação
da promulgação da Constituição em outubro de 88. Então, aquelas terras, aquelas reservas que atendessem à condicionalidade no momento da promulgação da Constituição. Como fica a situação, como o deputado Dilceu falou, de pessoas cujas famílias compraram as terras 150 anos depois, há 150 anos, ou que atenderam, como o senhor disse, uma política de Estado, como reverter isso de uma hora para outra, como estabelecer um recorte temporal? Olha, esse recorte e definir 1988, o ano da promulgação da Constituição, como referência, é uma tentativa de inviabilizar. Mas está na Constituição brasileira. Querem dar um presente de um objeto que já pertence ao presenteado. O que nós queremos... Porque se fosse para voltar ao momento original, se fosse para seria 1500, então. Eu não tenho nenhum problema, que eu sou neto de um português com espanhol, uma indígena e uma negra. E eu amo os meus avós. Aliás, até herdo na política de um meu avô paterno. Então, não tenho nada contra os alemães citados por ele. Eu vi o Esquenta domingo, desculpe a propaganda aqui da Globo, sou até crítico à Globo. Levaram lá dançarinos ucranianos. Uma apresentadora tão genial, em nenhum momento eles brasileiros de origem ucraniana. São ucranianos, isso é bonito no Brasil. Agora, a violência contra os povos indígenas é a expressão de ódio. Somente ano passado, segundo o CIMI, foram 70 assassinados a mando de latifundiários, como foi Simeão, há 4, 5 dias atrás, Vilhalva, no Mato Grosso do Sul, e vários feridos. Você imagina o que é? No sindicato dos ruralistas, 40 viaturas saem lotadas de gente armada e chega metralhando, matando lideranças indígenas. Então, ontem o próprio ministro da Justiça teve que enfrentar e exigir de uma fazendeira lá que não agitasse, que não pregasse a violência. Era condição para ele permanecer na reunião lá no Mato Grosso do Sul. Então, faz-se um discurso para justificar essa violência. Sabe quantos % do território brasileiro está nas mãos dos proprietários rurais? Eu desafio qualquer deputado ou cidadão brasileiro a negar o que eu estou falando. 37%. São mais de 300 milhões de quilômetros quadrados. Dos 800 e poucos milhões que compõem o território brasileiro. Mais de 200 estão nas mãos dos grandes proprietários. São 218 milhões. Ora, portanto, essa história de dizer que tem 8% do território nas mãos dos produtores e 12% nas mãos dos indígenas, os indígenas são povos ancestrais e não estão pedindo favor. A Constituição Federal já definiu, é cláusula pétrea. Não é uma lei, uma PEC que vai mudar a decisão do poder constituinte que definiu como cláusula intocável, que é cláusula pétrea. As terras indígenas. Se um fazendeiro foi colocado de boa fé, não sendo na ditadura ou antes dela, há 150 anos, não importa, o Estado brasileiro tem responsabilidade. Se ele é alemão ou ucraniano. Ou se é um brasileiro mesmo que ocupou. Então, é responsabilidade do Estado. Deputado. Da mesma forma, eu concluo, os indígenas que foram incentivados pelo Estado brasileiro há 10 anos, durante a ditadura de 64 ou antes disso, também têm direito a retornar à terra que é sua. É o que ocorre, inclusive, em parte do Mato Grosso do Sul. Terra do latifúndio, do agronegócio e da morte de indígenas que tentam sobreviver. Deputado Dilceu Esperafico, o senhor vai ter o tempo para retrucar, mas vai ser dentro de alguns minutinhos, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta já já, não saia daí.